Se não fosse a criação da bomba atômica, não existiria o filme Guerreiras do K-pop. Eu tô forçando a barra? É claro que eu tô, né? Eu tô querendo chamar sua atenção, mas acredite se quiser, eu vou explicar e faz sentido. Eu não era muito do mundo do K-pop, K-drama, ANI, mas me amarraram e me obrigaram a assistir Guerreiras do K-pop e no final das contas eu gostei, tirando essa cena. E justamente por eu não ser desse universo que eu vou trazer aqui sacadas diferentes dos outros vídeos que você já viu sobre esse filme. Então hoje eu vou explicar por que esse filme existe, por que o estilo dele é tão diferente dos outros filmes de animação e qual é o real significado da história. Você provavelmente já assistiu Ninja Warriors ou The Good Doctor, o Bom Doutor, ou até aquele filme famosíssimo do Martin Scorsese, Entre Inimigos, mas você sabia que todos esses são versões americanizadas de produções asiáticas? Japão, Coreia e Hong Kong já influenciam a gente há muito tempo, sem a gente perceber. Mesmo o nosso mundo e o mundo do Oriente sendo opostos há tanto tempo e tão diferentes a ponto da gente não conseguir entender direito a linguagem, a cultura e até a comida deles, essa distância vem diminuindo, principalmente nos últimos 10 anos em que o conteúdo coreano explodiu de vez. Hoje, todo mundo fala de K-pop, dorama, idol e tem até youtubers, né, que fazem sucesso só reagindo a programas da Coreia. E a popularização da cultura coreana, ela não aconteceu naturalmente, né? Desculpa aí, Grupo Revelação, mas na verdade foi bem longe disso. 3 fatores são responsáveis por essa popularização. O primeiro é a internet. Antes da internet, você só podia ver filmes e séries se passavam ou na TV ou no cinema. E se você tivesse muito dinheiro, você ainda tinha que esperar uns 6 meses para poder comprar em DVD. Pior ainda se o filme fosse estrangeiro, especialmente oriental, que as chances dele vir aqui pro Brasil eram extremamente baixas. Isso porque a tradução, né, a dublagem e a distribuição física custava muito caro. Mas tudo isso começou a mudar com a internet. Fãs começaram a legendar e a dublar esse tipo de conteúdo oriental por conta própria. E graças a esses tradutores independentes, que muitas pessoas tiveram o primeiro acesso com esse tipo de conteúdo, tipo anime, dorama e outros conteúdos asiáticos. Com a Netflix ficou muito mais barato distribuir conteúdos de outros países. Você não precisava mais gastar com DVDs e com grandes campanhas de divulgação e distribuição. Você só precisava de uma legenda e pronto, você tem um conteúdo bom e barato, pronto para engajar o seu público. Mas mesmo mais barato, porque a Netflix ela ia se arriscar, né, investir em um conteúdo, que é no caso esse conteúdo asiático, em que as pessoas não estavam acostumadas a consumir. E a resposta é a guerra dos streamings. Enquanto a Disney, a HBO, a Amazon Prime, tava tudo competindo pelo mesmo conteúdo, no caso o conteúdo ocidental, né, conteúdo que a gente tá acostumado a consumir, e fazendo os preços subirem muito, a Netflix olhou pro outro lado e viu um conteúdo barato que não tava sendo competido. E aí a gente tem também a Disney, né, que vem cada vez mais lançando filmes piores e deixando um buraco no mercado. E querendo ou não, Guerreiras do K-pop, ela preenche esse buraco, já que ela segue a receitinha de bolo que a Disney vem fazendo há alguns anos, que no caso é trazer culturas diferentes nas telonas, né? Ao mesmo tempo que faz animações no estilo de musical. Mas por trás de tudo isso tem um fator ainda maior, que é um investimento monstruoso que o governo coreano vem fazendo. Desde os anos 90, a Coreia do Sul investe pesado em cultura. E isso tem nome, é soft power, ou poder suave, que é aquele poder que não envolve armas nem nada do tipo que a gente relaciona com Mas isso serve pra quê? Bom, pra melhorar a imagem internacional, aumentar o turismo, fechar mais acordos comerciais e, é claro, né, lucrar com a venda desse conteúdo. E essa onda de investimentos em cultura que o governo sul-coreano fez, deu um nome, Hallyu, ou Onda Coreana. Tá, agora a gente sabe o motivo dessa política, mas por que eles escolheram os anos 90 pra começar? Na Segunda Guerra, a Coreia estava sendo ocupada pelo Japão, e isso só mudou com a derrota dos japoneses depois do lançamento das bombas atômicas do Oppenheimer. Falei que ia fazer sentido. E como nos jogos de azar, o vencedor leva tudo, né? Os Estados Unidos e a União Soviética decidiram então separar a Coreia em 2, uma parte para cada um. Ideia boa, né? Claro que não deu certo. Teve uma hora que finalmente eles decidiram abrir mão desse território e aí surgiu 2 grupos no país. Um grupo que era anticomunista, que era financiado pelos Estados Unidos, e um grupo pró-comunista que era apoiado pela China. E assim aconteceu a Guerra da Coreia, que criou a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. E para desfazer essa imagem de país em guerra, em instabilidades, enfim, a resposta da Coreia do Sul foi investir em cultura. Mas se isso começou há tanto tempo, por que só agora isso chegou na gente? Justamente porque agora a gente tem a internet e os streamings. Lembra do Gangnam Style em 2012? Ou o vencedor do Oscar de melhor filme em 2019? Tudo aconteceu diante de nossos olhinhos. Obrigado, minha amigona Thaís.
por ter me ajudado com esse roteiro. Os criadores sabiam exatamente quem eles queriam atingir, as pessoas que cresceram assistindo anime na internet. Por isso, o estilo de animação lembra muito os animes 2D. Tem reações exageradas, proporções distorcidas e uma liberdade visual que não tenta ser realista. Tudo isso para remeter aos animes ou aneis clássicos, né? E o mais curioso, por exemplo, a boca dos personagens não sincroniza com a fala. E isso foi proposital. A diretora falou que queria simular como a boca se move ao falar coreano, mesmo o filme sendo em inglês. Just have to sing the right song. And Takedown isn't... It's okay, Rumi. We agree. It's not the song that's gonna connect all our fans. Interessante que o estúdio é a Sony Animation, a mesma que fez o Aranhaverso, né? Que revolucionou a indústria, fazendo algo diferente de todas as outras produtoras, que basicamente elas só copiavam a Disney, mas enfim. Usando técnicas, por exemplo, mistura de 2D e 3D, texturas feitas à mão, a animação de personagem feitas em 2, gerando uma economia para a produção, enquanto os fundos eram animados em 1. Uma técnica que foi refinada pelo estúdio Aardman, né? A criadora da Fuga das Galinhas, que ajudou as produções de animação, nesse caso principalmente em massinha, a ficar mais baratas, sem perder o estilo. Ou seja, o filme tem um visual bonito e também funcional. E juntando tudo isso mais a história do filme, o que a gente pode concluir quanto à temática? A história de guerreiras do K-pop tem algumas temáticas que são muito profundas e acho que passam desapercebidas, como por exemplo, a questão do preconceito reproduzido. Muitas vezes a gente reproduz comportamentos ruins como ódio e preconceito simplesmente porque foi ensinado pra gente dessa forma. E por que eu considero a temática principal? Bom, porque basicamente a Rumi, né, a personagem principal, ela é a que com certeza mais odeia demônios. Feel? You're a demon. Demons don't feel anything. E, ironicamente, ela é uma demônia. Ou seja, foi uma doutrina, né? Algo que ela escutou a vida inteira e acabou tomando como verdade. E esse é o conflito que leva a história pra frente. Porque se não existisse esse preconceito, a história teria sido muito mais simples e resolvida muito mais rápido, e não chegando ao ponto do mal quase vencer. Além disso, o filme tem uma autocrítica ali. Na música Your Idol, enquanto os demônios estão conquistando os corações das pessoas, a letra avisa. Dramático? Sim, mas o entretenimento ele pode virar algo ruim quando ele tem tanta influência sobre a gente. Idolatrar artistas e influenciadores pode virar uma obsessão. O filme mostra que até as heroínas, né, estão vendendo algo, apesar de boas intenções, estão manipulando o público para os seus próprios fins. Assim como a Coreia, né, que acaba usando o entretenimento como uma estratégia nacional. Então, é pelo marketing, pela influência ou simplesmente pelo poder? Então, dito isso, curta seus artistas com moderação e curta esse vídeo também. I need a phone.